Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pelo céu de Deus. Bondoso Deus, Pai Celestial, queremos te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa, neste culto, Senhor, de edificação espiritual. E chegou o momento da gente ser alimentado pela tua palavra, Senhor. Ela que traz vida, ela que renova, ela que transforma, ela que liberta, Senhor. Usa mais uma vez o teu filho, Senhor, de uma forma toda especial, com ousadia, com graça, com unção, e que a tua palavra nessa noite possa encontrar guarida em nossos corações, Pai. Que tudo venha ser para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meu querido, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no teu coração, amém? Abre a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 4, verso de número 15. Ruth está no Antigo Testamento, irmãos. Pós Josué, Juízes, sem pressa, aí para frente, Deuteronômio, Josué, já bem no início, em meados da página 400 e pouco, 500, Ruth, capítulo 4, verso de número 15, diz a palavra do Senhor: Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Toma o teu assento, querido. É uma história que todos nós já conhecemos, a história de Ruth. E eu creio que aqueles que têm por gosto a leitura da palavra, presbítero Cleito, sabem que a leitura da palavra, particularmente, ela se renova a cada dia. Eu gosto muito de uma frase do teólogo Paul Tillich, que é doutor em teologia e filosofia, que diz que Deus ele é eternamente criativo. Cada palavra que nós lemos, podíamos ter a Bíblia com um capítulo só, presbítero Cleito, irmão Hector, mas todos os dias que nós lêssemos a palavra do Senhor, ela seria como água viva, irmão Hector. Ela não seria como água parada, porque a água parada ela gera morte, pastora Márcia. Mas a palavra do Senhor, nós temos por certo aquele que ama a palavra do Senhor. Por mais que já conhecemos a palavra, cada dia que ela é pregada, é como o trono de Deus. Rios de água viva fluem quando nós abrimos esta palavra. Quando nós nos posicionamos para falar desta palavra, pastor Moisés, Deus, por sua infinita misericórdia, eu fiquei contente que o irmão Josiel já pincelou, os irmãos já pincelaram, até mesmo o irmão Oswaldo pincelou aquilo que eu queria dizer. Eu peguei um pouco, perdão aos irmãos, cheguei um pouco atrasado, mas peguei o irmão Josiel falando que nós devemos fazer as coisas com esmero, com sinceridade, com fidelidade. E é uma história maravilhosa, a história de Ruth. Fala sobre fidelidade. Então o que eu queria trazer para os irmãos é uma conjectura que Deus ministrará ao meu coração. Talvez daqui 10 anos eu não vou ministrar da mesma maneira. Porque existe um doutor Gandra, ele fala algo interessante, falava na faculdade que tem coisas na nossa vida que nos causam atravessamentos. A morte de um parente, o Covid, alguém que vai embora, alguém que chega na nossa vida. O meu casamento com a minha esposa não foi mais o mesmo depois que a Maria veio. Recebíamos profecias que nós íamos receber a Maria e o nosso amor ia aumentar um pelo outro, e realmente foi. Quem tem filho aqui sabe disso, porque o casamento é uma empresa. Então, cada fase da nossa vida nós devemos aproveitar, porque ela nos causa atravessamentos, e esses atravessamentos, seja as nossas faculdades mentais, seja acontecimentos, eles vão nortear a nossa leitura sobre a palavra. E cada momento que nós lemos a mesma palavra, ela vai ser como um bálsamo para as nossas vidas. Às vezes nós nos pegamos pensando, mas eu já li tantas vezes esse texto. O pastor que não está aqui hoje me disse: prega na terça-feira, Rodrigo. Eu falei: Jesus, o que eu vou pregar? E eu sentado na cadeira, tomando meu café, orando um pouco com Deus, Deus falou: fala sobre Ruth.
E aqui eu já inicio pregando, contando um pouco, relembrando aos irmãos que já conhecem a história de Ruth. Ruth era casada com Elimeleque. Havia uma fome, eu volto com os irmãos lá no capítulo 1 de Ruth. Capítulo 1, verso de número 1 diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Aqui Deus já ministra no meu coração, nos dias em que os juízes julgavam. Quando as pessoas se tornam juízes e julgam a terra, há consequências ruins. Quando o homem ou a mulher tenta dominar um ao outro, o relacionamento começa a decair, a empresa começa a falir ou ir piorando as coisas, porque Deus nos chamou para dominar sobre as coisas e não dominar sobre o homem. O homem foi chamado para se relacionar. Porque quando nós tentamos julgar alguém, julgar a terra, nós temos conflitos. A verdade é que nós não precisávamos dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, porque quem tem relacionamento, quem anda com o Pai, sabe que aquilo que fazemos de ruim, o Espírito Santo toca em nosso coração e diz: ei, o que você está fazendo não é do meu agrado. Aquele que tem relacionamento não julga a outrem. Aquele que tem relacionamento preocupa-se com a sua própria intimidade, porque faz jus do que diz em Apocalipse através do profeta João: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque aquele que está vivendo, pastor Moisés, e guardando a sua coroa, não tenho tempo para falar mal de você. Quando eu estou guardando a minha coroa, eu também estou zelando pela tua. Porque quanto mais cheia a pessoa vem aqui, ela instiga mais a outra pessoa que está aí. Pastor Moisés trouxe uma palavra maravilhosa no sábado. Eu falei: Jesus, por que eu vou pegar a terça depois de sábado? Graças a Deus, irmão, presbítero Cleiton, nós temos um celeiro maravilhoso. Eu sou o menor da casa e me sinto honrado em congregar neste lugar com vocês, servos e servas do Senhor. Elimeleque saiu de Belém de Judá, cujo nome significa terra do pão. Havia uma fome sobre a terra, havia consequências ruins, porque os juízes estavam julgando, era permissivo da parte de Deus. Só que Deus não mandou Elimeleque sair de Belém de Judá, da terra do pão. Deus não mandou Elimeleque sair do Gileade e ir para uma congregação maior, porque lá tem mais estratos. Deus não mandou Elimeleque sair de um cargo pequeno e ir para um maior que tem mais holofote. Ele disse: não, fica no Gileade que é pequeno talvez. Fica aí nesse lugar da tua empresa que talvez é pequeno e ninguém te vê. Porque tempos ruins podem vir, pastor José. Mas nós devemos aprender com Ruth. Nós devemos ser fiel, mesmo na escassez. E diz o texto, eu vou reduzir muito a história. Versículo 2: e era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos. Quando nós saímos sem a ordem de Deus, se Deus não mandou nós sairmos do lugar em que estamos, na empresa, na família, no problema em que nos situamos, não saiamos nós, até que Deus dê a sua ordem. Deus não deu uma promessa para Abraão e não deu a próxima orientação a Abraão enquanto ele não permanecesse firme. Talvez Deus não teria pedido a Abraão, seu filho Isaque, se ele não tivesse se deitado com Agar e tido Ismael. Planejado era Isaque, permitido foi Ismael. Deus permite nascer filhos do teu erro, ter frutos dos teus erros. Deus não vai deixar de abençoar, porque Deus coloca sobre a nação de Ismael: vocês vão ser uma nação numerosa, mas a espada não vai se apartar da casa de vocês. Deus permite que nós tenhamos erro, irmão Antônio, porque nós somos falhos. Como eu falei
falei aqui ontem, domingo ministrando, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, irmão Daniel. Mas ele disse, não vai chover. E sobre a palavra dele não choveu, irmão. Deus quer de nós sinceridade, fidelidade. Ele não está dizendo, ele não está aceitando, acreditando que nós não vamos errar. Ele sabe que nós vamos errar com nossos cônjuges. Ele sabe que nós vamos errar na empresa. Ele sabe que nós vamos falar palavras que vão magoar o nosso amigo. Mas Deus quer que nós retornamos a Ele. Glória a Deus. Assim como Caim te matou Abel, ele disse, Senhor, para onde eu vou fugir? Eu matei o meu irmão, mas eu me arrependo. Então disse o Senhor, aquele que te matar será morto. Há misericórdia para aquele que se arrepende. Aleluia. Houve consequência para Elimelec, não só Elimelec, mas passou-se 10 anos, morreu seus filhos também. Malom e Quilion. Eu aprendo que quando eu saio da onde eu não devo sair, por mais ruim que esteja, eu vou ter consequências na minha caminhada com Deus. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Versículo 6. Então levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Depois que morreu Elimelec, Malom e Quilion, aqueles que não ouviam o que o Senhor havia dito talvez outrora, diz a minha primeira parte de versículo 6, ela se levantou. Quando eu e você largamos a desobediência, mesmo que seja ruim, não, Senhor, nós aceitamos a tua vontade, a gente tem forças para se levantar no momento. Então ela consegue se levantar com a sua nora e ela volta dos campos de Moabe. Para os irmãos lembrar quem é Moabe. Moabe é filha da última filha de Ló. É descendente da última filha de Ló. E voltando um pouco atrás, lembra quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela? Ele fala para Abraão, e não fala para Abraão levar ninguém. Pega a tua família. Porque Ló representa para mim aqueles que se encostam nas costas do outro. Ah, mas o pastor pecou, então não vou para o culto. A palavra diz em Hebreus, é sempre olhando o autor e consumador da fé. Pode o homem pecar, pode o pastor errar, posso eu errar, mas você não. Você está com os olhos fitos em Jesus. Quantas pessoas dizem, não vou para a igreja porque fulano errou, ou fulano se prostituiu, a minha fé não está firmada em fulano, em ciclano. A minha fé está firmada naquele que morreu por mim e por você. Sabendo que nós íamos pecar, como acabei de cantar no passado, o Deus de obras completas. Quando eu olho para minhas promessas, inicio a canção dizendo, eu não vejo um sentido, mas quando eu olho para as tuas promessas, eu vejo um resquício de esperança. A verdade é que nós não sabemos o que tem depois da curva. Nós não sabemos se saindo daqui o carro vai pegar nós e nós vamos deixar toda a nossa família. Por isso nós devemos viver intensamente cada segundo, como se não houvesse um amanhã. Amá-lo com todas as nossas forças. Hoje pela manhã, eu sentei para tomar café e vi que minha esposa pela madrugada ficou limpando a casa toda. E as coisinhas da Maria, tudo bonitinho, tudo, esse dia das crianças, meu Deus, foi presente a rodo para ela. A sogra, nós. Mas estava bem bonitinho e eu comecei a agradecer. Eu falei, Deus, que esposa maravilhosa que eu tenho, que filha maravilhosa. Quando nós não se preocupamos, ou às vezes até se preocupamos, mas começamos a andar com Jesus, vem as lutas, vem. Mas quando nós menos nos percebemos, nós vemos ali a bênção do Senhor. Eu estava ali repousado sobre a minha casa. E também já contei com os irmãos, a minha tia emprestou mais de 70 mil reais para construir a minha casa. E eu tinha que pagar ela. Um dia eu fui abraçar ela, ela falou assim, não precisa pagar nada para tia. E eu abracei ela chorando, porque a casa que nós construímos não foi com dinheiro, mas foi com oração. Aleluia. O quanto eu pedi para Deus, Senhor, eu quero uma casa, Deus. Deus com oração, com algo imaterial, construiu algo físico que eu não tinha condições de pagar.
abraço ele e põe no chão. Aleluia. Então eles se levantam e resolvem voltar a Belém de Judá, a terra do pão. Pelo que saiu do lugar, versículo 7, onde estivera as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando a voltarem à terra de Judá. Versículo de número 11, quarta parte. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fossem por maridos? Tornai filhas minhas, e de-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem ser grandes. Deteve-vos-eis por eles, sem tomar maridos. Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui eu aprendo que Noemi não era uma pessoa ruim. Noemi era uma pessoa boa. Apesar que Elimeleque não ouviu a voz do Senhor, Noemi ficou quietinha, fazendo para Deus, obedecendo seu marido. Não, vamos para Moab, então vamos. É por isso que Orfa e Ruth choram, porque ela era uma mulher boa, com certeza ela era uma mulher boa. Mas me chama a atenção, porém Ruth se apegou a ela. Existem pessoas que choram por Deus, se emocionam, acham Deus maravilhoso, mas existem pessoas que se apegam a Jesus. E aquele que se apega a Jesus sabe o preço. Aquele que não se apega a Jesus vai dizer: tá, mas tu vai pregar, não vai ficar na tua casa com tua esposa, tá, mas tu vai dar essa oferta, tu tá ficando maluco, vai faltar. Deus sempre mostrou para nós que primeiro nós temos que dar o passo, depois Ele que põe o chão, porque não é sobre nós, é sobre Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Quando nós resolvemos andar com Jesus, nós devemos dizer: Senhor, amém, Senhor, vou me mudar de escala na empresa, amém, vou mudar de cidade porque é da tua vontade, amém. É que o Senhor faça conforme a tua vontade. Às vezes não vai ser conforme a gente quer, porque Elias falou para o servo: vai lá, volta 7 vezes, e na 7ª vez ele vê uma nuvem pequena, e às vezes eu e você olhamos: Senhor, é uma oportunidade pequena que está me dando na empresa, Senhor, é uma oportunidade pequena que está me dando na igreja. Mas é essa oportunidade pequena, quando a gente abraça com as mãos, com toda a força, com todo o coração, o Senhor vai chover sobre a terra seca. É não desprezar a oportunidade que nos parece pequena. É sobre qualidade e não quantidade. Apesar da presente geração, presbítero Anderson, viver no hedonismo, quero prazer, 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 prazer. Deus está dizendo para nós: não é sobre fazer um miojo, é sobre fazer, talvez, como colocar no grupo, que depois do sábado a confraternização vai ser na casa do irmão Moisés, uma costela de chão. Está sabendo disso? Ele não sabe, mas ele já sabia, enfim. Você está profetizando, vai que, né? Sei lá. Sim, diz eu, e não o Senhor. Os irmãos já comeram a costela de chão, que eu também na BR repetindo lembrar que o rapaz do restaurante começava a colocar 1 a 2 da madrugada, fogo em volta, né? E aqueles legumes em volta pendurados, e aquela fumaça comendo solta. Eu nunca me esqueço, eu apresentei uma coisa de fogo culto lá no setor. Eu vivo com fome, cansado. Aquele dia eu ri bastante. E eu também sou diferente. A gente sempre está com fome, né, irmão? Ele não vai dizer: quem acha ruim costela aqui, levanta a mão. Tem um vegetariano na igreja, né? Vai também. Demora, irmãos. Mas não é gostoso? Vai tirar aquele osso, parece que nem sai sozinho, né? Sai sozinho, abre aquele. E Deus ele faz assim conosco. Às vezes, irmão, ele está maturando. Ou a verso 600 vem do dia para a noite. Aqui, ó.
Há quanto tempo tu não fica longe da tua esposa? E com Deus não é diferente, irmãos. Às vezes a gente tem que abrir mão, ficar longe de casa. Principalmente, dos tempos antigos era o homem assim, saía e ia caçar e ficava longe de casa. Mas esse é um dos papéis que Deus deu lá no início para o homem, para ele ir atrás, ser o provedor. E hoje ambos estão trabalhando porque o tempo não é mais como antigamente, os tempos estão mais difíceis. E quantas vezes a gente abre mão de estar em casa, precisa trabalhar, fazendo algo que a gente talvez não queria fazer. Mas, assim diz o Senhor para ti nessa noite: estou te contemplando, permaneça fiel, assim como Ruth abraçou a sua sogra, ela se apega a ela. Aleluia. Versículo de número 19: assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? 20. Porém ela lhe dizia: não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Antes de explicar isso aqui, os versos anteriores mostra que Orfa e Ruth seriam fiéis a Noemi no tempo de escassez. Porque o que teria Noemi a oferecer a Orfa e Ruth? O marido morreu, os maridos de Orfa e Ruth também morreram. Como diz ela: estaria eu velha, daria eu filhos, esperariam eles crescerem? Aqui mostra a nossa fidelidade quando as coisas estão ruins. Se a gente permanecer fiel quando as coisas estão ruins, e vai demorar, às vezes demora, porque nós estamos criando raízes. O cedro do Líbano, a palavra vai chamar de cedro do Líbano, sabe onde ele nasce? Na rocha, no lugar mais improvável, no lugar árido. Brincava hoje com a minha esposa que ela sempre chama um chama o outro de vaca do deserto, tudo deserto. Falei pro Cleito: fala, varão, pedra que bateu no olho do demônio, tocha humana. De brinca assim, irmão, mas é verdade. Se tem alguém que nasce num lugar ruim, é o crente, irmão. Porque o crente, às vezes, como diz o pregador de domingo aqui, a gente não é bom não. Quando o patrão, alguém, talvez na empresa, falar uma coisa que tu não gosta, vai dizer que tu acha: ai, que maravilhoso, me xingou, pai. Não! Vem, sobe aqui e volta, irmão, porque a gente é cristão. E Deus está fazendo o quê? Trabalhando na minha, na tua vida. Queria que o Léo estivesse aqui hoje, eu vai reclamando de dizer. Deus sempre tem uma maneira de trabalhar em nós. E Deus mostrou para Orfa e para Ruth quando Noemi não tinha mais nada para oferecer. Ela: não, nós vamos ficar aqui. Apesar de que Orfa chorou amargamente, mas Orfa voltou para a sua terra, para as terras de Moab. Ruth não. Ela fala no texto a seguir, o teu Deus será o meu Deus. Então ela volta para as terras de Belém de Judá, e o povo: está vindo Noemi. Ela: não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Para quem não sabe, Mara significa amarga. Aqui o que eu aprendo aqui? Aqui ela aprendeu a se esvaziar. Quando eu e você dizemos: Senhor, não sou eu me esvazio, Senhor, não tem como, Senhor. Os clientes são você que manda para a minha empresa, o trabalho é você que me mostra. A ser uma pessoa amável é o Senhor que me ensina. Aqui Noemi se esvaziou. Não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara. A Bíblia vai nos ensinar: considerai os vossos irmãos sempre maiores do que vocês. Existem dois tipos de pessoas no mundo: aquela que você conversa com ela só fala de si, porque eu fui, eu fiz, eu posso. E tem aquela que é o contrário: tu conversa com ela e você sempre é o maior, ela te joga sempre para cima. Esse tipo de pessoa parece que, às vezes, sem conhecer Jesus, aprendeu com Jesus, porque Jesus fazia isso. Jesus, todo mundo queria apedrejar a mulher que adulterou. Engraçado que não foram atrás do homem, mas pegaram, entre aspas, a que estava mais fácil. Vamos pegar a mulher, que a gente tem força, a gente abraça ela.
Mas Jesus é maravilhoso. Jesus diz: atire então a primeira pedra, que não tem pecado. Jesus é maravilhoso. Jesus não tem pecado e escolheu amar-nos, mesmo sabendo que eu e você iríamos falhar com Ele. Tu já pensou em um relacionamento? Você casar com uma pessoa, não, mesmo que ele me traia, eu escolho ser fiel a Ele. Foi o que Jesus fez, porque Jesus é o noivo, nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele diz: mesmo que vocês me traiam, mesmo que vocês errem no casamento, no trabalho, na igreja, eu vou escolher amar vocês. Você acha que foram os escravos romanos, os soldados romanos que mataram Jesus? Foi Deus que matou Jesus. Em uma metáfora eu ilustro para você. É como se viesse um meteoro grande sobre a terra e Deus queria acabar com a raça humana. Não, para mim chega. Um homem é maldoso e viesse um meteoro com toda a força. Jesus entra na frente da terra como se fosse um muro, e esse muro explode e mata Jesus e não a terra. O ódio de Deus tinha que vir sobre a raça humana. Jesus falou para ele lá no céu: não, Deus, eu vou no lugar e eu escolho, mas vai doer. Deus dizendo: não, mas o meu ódio precisa estar sobre quem morrer. Não, eu mesmo assim eu aceito as consequências. Então quem mata Deus, quem mata Jesus é Deus. Às vezes eu e você podemos fazer escolhas: morrer pela nossa esposa, morrer pela nossa família. A psicologia explica que a autorrealização, o tocar um instrumento, escrever livros, os nossos dons e talentos é maravilhoso, mas o dar-se a outro é muito melhor. Até mesmo porque a música que a irmã toca é para mim ouvir, por mais que ela escute. Quando o presbítero Cleito prega, o professor Moisés, o professor Eliseu prega, eu estou ouvindo. Claro que ele também está sendo ministrado. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. E a psicologia já explica isso, mas a Bíblia é escrita muito tempo antes atrás. Deus, Jesus, o Espírito Santo nos ensinando: dei-vos uns aos outros, ame o seu próximo como a ti mesmo. Por isso eu tenho uma premissa particular, minha, Rodrigo, que mais importante do que ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um cargo eclesiástico, eu tenho que ser um bom marido. E um bom marido, eu não estou falando sobre não ter falhas, mas é reconhecendo os meus erros. Porque quando a minha casa está em ordem, eu consigo externar para a igreja e gerar cura. Falei cultos atrás, tem pessoas que não têm o prazer de estar em casa, de voltar e estar com a sua esposa, sentar, conversar, jogar conversa fora, sair, ou até mesmo ficar em casa um dia e resolver: não, hoje, irmã Antônia, eu vou te levar a um restaurante bem caro. Receba. Hoje nós não vamos no culto, nós vamos lá no Piazinha, do Curitiba, né? Hotel Fazenda, ele que me indicou, irmãos. Hoje, coloca o teu biquíni na bolsa, não importa biquíni, né? Maiô, shorts agora, né? Sou crente, eu não vou pegar aqui, né? Que hoje o dia é nosso. Senhor. Estou brincando, brincadeiras à parte. Às vezes, nós precisamos estar com a família. Eu brinco sempre com a irmã Luzia, com a avó da minha esposa. Eu acho muito bacana da parte dela. Ela sempre teve muito no culto, mas em tudo quanto é festa, casamento, ela está com nós. Ela está curtindo. Às vezes não consegue nem andar direito, mas está lá com a gente. Está brincando. A gente tem que entender que o nosso tempo aqui na terra é curto. E Ruth entendeu isso. Ruth se apegou a Noemi. Eu estou vendo você sofrer. Não tem como, irmãos, nós estamos aqui e ver o nosso irmão do lado sofrer e nós não ajudarmos. Nós precisamos aprender com Ruth. E Noemi aqui é tão aprende, nós não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, a Marta. No capítulo de número 2, Ruth vai buscar então espigas. Capítulo 2: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz, cujo nome significa força, vigor, generosidade, justiça, estabilidade, retidão. Para os amantes da Bíblia, Boaz é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. É aquele que é remidor. O seu nome já fala isso. Então, Ruth, a Moabita, me chama a atenção que Ruth não era de Belém de Judá, ela era Moabita,
Os moabitas por 18 anos perseguiram Israel, o povo israelita. Era para ser inimigo do povo escolhido. Quantas vezes eu e você não somos escolhidos, não temos talentos, somos inimigos de Deus, mas mesmo assim, se nós fizermos o que Ruth fez, nos mantemos humildes, não. Cleito, vai lá no setor tal, vai lá e limpa 2 banheiros e vai naquele setor. Não, eu não vou, não sou pago para isso. Não, vou lá. Cleito, essa semana, esse mês, tu vai ter que trabalhar à noite. Odeia, que nem eu amo trabalhar de noite. Jesus, eis-me aqui, Senhor. A minha família é o Senhor em primeiro lugar. Foi. Os segadores pegando as espigas de milho e ela lá se humilhando, pegando o que sobrava. Quantas pessoas às vezes não querem fazer, sobrou cargo, sobrou isso, sobrou aquilo para fazer na igreja. Não vou fazer porque não vai aparecer. Mas se a gente fizer com esmero e com carinho, o Senhor sempre está olhando por nós, porque foi o que salvou a família de Noemi e de Ruth. Versículo de número 5. Depois disse Boaz ao seu moço: estava posto sobre os segadores. De quem é esta bolsa? Queira você ou não, alguém vai te achar. Boaz era rico. Ele disse: quem é aquela moça ali? Chama a atenção porque ela é humilde, pegando as coisas. Sim, Senhor, está fazendo, sempre recebendo com bom grado, sem reclamar, porque a reclamação parece que nos retrocede. E quando nós somos gratos a Deus, a gratidão atrai a bondade de Deus. Então o Senhor vai nos achar no lugar talvez mais improvável, mas Ele vai nos achar. Versículo de número 7, capítulo 2. Disse-me ela: deixa-me colher as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser que um pouco esteve sentado em casa. Gavelas, irmãos, são juncos, são feixes de espiga, tá? Ela disse que desde de manhã, ou seja, como disse Jesus, o meu pai trabalha até agora e eu não vou ser diferente. Eu gosto muito do Silas Malafaia. O Silas Malafaia não perdoa, né? Ele bate mesmo, né? É aquele que tem preguiça na obra, né? Mas aquele que está sempre para frente. Não estou dizendo que a gente não vai cansar, a gente cansa, é normal. Mas o texto diz que Ruth estava desde de manhã. É engraçado, um dos livros que eu li, A Nobreza e Características do Pobre, de Philip Yancey. O pobre se obriga a fazer humilde, porque se ele não tem comida, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá bater na porta na casa da Montanha lá. Ô Montanha, os irmãos que tem dinheiro, me arruma um pão aí. Cadê? O irmão não tem dinheiro para pagar tua chapinha, me arruma um pão aí. A gente se obriga a ser humilde, quando a gente não tem nada, a gente se obriga a pedir para os outros, que o José falou que antes não tinha coragem de pedir, ou algo assim que falou, né? Mas é o que Deus quer que a gente faça. Eu não tive vergonha de dizer para o irmão, o pastor Danilo perguntou para mim: como é que tá as coisas? Eu falei: pastor, estamos comendo ovo e guardando a casca para janta. Quer uma cesta básica? Quer 2. A gente passou um momento que eu trabalhava em outro emprego, né, e pedindo misericórdia de Deus. Deus abriu as portas. Quando a gente abre o coração, não esconde o que a gente está vivendo, o Senhor nos abençoa. Ruth foi sincero com Boaz. Tu foi sincero, então peraí que eu tenho algo para ti. Deus não quer de nós soberba. Não, eu não tenho. Não, Senhor, eu não tenho capacidade para ser líder disso ou daquilo. Foi por isso que Davi foi um grande rei. Foi por isso que Davi teve grande desenvoltura. É por isso que o povo cantava: Saul matou milhares, mas porém Davi 10 milhares. Era porque Davi dizia: Senhor, o povo lá fora está dizendo que eu sou um grande rei, ou sou um grande guerreiro. Mas tu sabes, Senhor, no Salmo de número 71 a 73, ele vai dizer: Tu és o meu refúgio. Só o Senhor que me faz vencer as guerras. Só o Senhor que dá estratégia para que a gente possa vencer. Então Boaz, no versículo de número 8, fala Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth, versículo 8: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Aqui Deus ministrou
estão no meu coração. Deus vai te tirar de um lugar de tristeza e vai te colocar num lugar onde tem pessoas que têm algo em comum com você. A Ruth estava sozinha, ela órfã e Noemi poderiam ter sido mortas. 3 mulheres, uma senhora e 2 jovens. Os guerreiros poderiam ter matado ela, mas a humildade delas, a fidelidade delas, acreditando que existia um Deus, Boaz, na tipologia de Cristo, disse: não, fica aqui, te ajunta as minhas moças. Deus vai colocar nós no meio de pessoas que têm os mesmos pensamentos que nós, os mesmos espíritos que nós. Domingo eu estava aqui, em um dos momentos, enquanto o pregador ministrava em meu coração, mas momentos antes, até mesmo na nossa consagração do sábado, na manhã, na noite, mas no domingo eu chorava compulsivamente, falando assim: que saudade que eu estava de estar no meio de pessoas que amam a tua presença, que choram desesperadamente, esperando como a costa. Que saudade que eu estava, Senhor. Porque quando a gente pisa em um lugar ruim, a gente sabe onde é o lugar bom. E graças a Deus, irmãos, nós estamos numa igreja que dá liberdade pelo Espírito, onde tem pessoas cheias do Espírito Santo. Tu acha por que eu me acabo chorando? Porque eu sinto a presença, o amor dos irmãos para comigo e vice-versa. E quando há amor, a liberdade, irmão Léo, o Espírito transita, os anjos passeiam, os anjos entregam bênçãos. É o que Deus sempre quis para mim e para você, que nós nos amássemos. Mesmo que o irmão Rodrigo canta desafinado e toca tudo errado, mas eu peço misericórdia e vou melhorar a cada dia. Não é desculpa para relaxo, mas nós devemos aprender todos os dias, melhorar e amá-los, porque a Bíblia vai dizer em Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver o amor, eu nada serei. O amor é o maior dom. Eu posso falar em línguas, mas se o meu amor não estiver acima, quantas pessoas já pisaram em mim no trabalho, um dia no outro trabalho: eu odeio fulano de tal, e é ateu, não sei o que. Eu falei, e era um irmão da igreja, foi de uma outra congregação, porque aqui não acontece isso, glória a Deus. Eu falei para ele: é uma alma, assim como eu e você. Eu falei para ele: um dia fomos alcançados. Às vezes as pessoas não acreditam mais em Deus porque nunca ninguém como nós, cheio do Espírito Santo, ministrou. E com calma, porque nós temos que ter paciência para ministrar pessoas. Eu vejo constantemente pessoas não acreditando em Deus com fidelidade, como Ruth, mas com paciência. Versículo de número 10 do capítulo 2: então ela caiu sobre o seu rosto, me inclinou em terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. 11: e respondeu Boaz, disse-lhe: bem se me contou, quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe na terra onde nasceste, e vieste para o povo que antes não conhecesse. Quando a gente está fazendo, a gente não percebe, irmão Cleito, mas a gente começa às vezes a colher bênçãos hoje do que a gente voltou lá atrás. Diz o texto do capítulo 2 de Lucas: a profetisa Ana, ali onde conta a passagem de Simeão, que Deus falou para ele: vai para o templo que hoje vai ser apresentado o Salvador do mundo. E ele pega Jesus e diz: agora eu posso morrer porque eu vi o Salvador de Israel. Aí diz no final do texto, diz: Ana casou 7 anos, morreu o marido, e ela tinha 84 anos e vivia no templo com oração e jejum. Ela tinha todos os motivos para não estar ali, mas ela estava ali, mesmo com avançada em dias, sendo fiel a Deus. Dias atrás a gente foi ministrar em um local onde eu vi uma senhorinha com o cabelo bem branquinho, o senhorzinho também bem curvado, já de cabelo branquinho, tocando gaita com uma alegria, e ela tocando um violãozinho até, desculpa a palavra, ruizinho, aqueles violãozinhos, sabe aqueles violãozinhos de início, aqueles rosinha que eles vendem assim? Felizão, irmão, felizão, no hino da harpa, às vezes até descompassado, e caía lá com a coisa para Jesus. Quantas pessoas não querem e recusam fazer para ti? Tem pessoas que estão, às vezes, com a saúde debilitada, mas estão dizendo: bendito é o nome do Senhor. Oh, Deus dá uma oportunidade para mim e para você, para fazer para Ele, porque quando nós fazemos para Ele, Ele se dispõe à nossa casa. Então,
Versículo 12: o Senhor te galardoe e teu feito, seja cumprido teu galardão, o Senhor Deus de Israel, sobre cujas vestes te abrigar. Deixa eu ir para frente para terminarmos. Então, Boaz vai dizer para Ruth ficar ali depois, e ela come e se farta. Quando eu e você, às vezes fazendo cansado para Deus, Deus tem uma mesa para mim e para você, para descansar, para comer e se fartar. É chegar um tempo para nós sentarmos e descansarmos, comermos e nos fartarmos do Senhor. Porque Boaz é uma tipologia de Cristo, dizendo que quando eu e você, presbítero Monderley, somos fiéis a Ele, Ele é fiel a cumprir. Não é só luta, mas tem um momento que nós vamos nos sentar na mesa, nós vamos descansar juntamente com o Mestre. Se não aqui, mas um dia na glória com Ele. E Noemi dá instruções para Ruth. Ela fala: vai deitar-se aos pés de Boaz. Depois, cansado do trabalho, Boaz vai deitar sobre as espigas, sobre a semente, sobre algo assim. E Noemi, os irmãos lembram, ele diz: despe, tira a coberta ou que está sobre os pés de Boaz, para que ele, quando sentir frio, você venha deitar-se ao pé dele e cobrir os pés dele. E lá pela meia-noite, Boaz sente frio, e ele vê que tem alguém no pé dele, e Ruth: estou aqui, sou a tua serva. E ele pergunta quem é. Ele diz: sou eu, Ruth, tua serva, quem achei graça aos teus olhos. E ele cobre, e ela cobre os pés dele, e ele fica maravilhado, e ela diz para ele o remir, ou seja, para ele agir de misericórdia, comprar ela nem que fosse como uma escrava, porque ela estava em humildade. Ou seja, Deus vai levantar pessoas como Noemi para nos dar estratégia na família, no trabalho, na igreja, em todo ambiente que nós estejamos, para a gente aprender com os que estão à nossa volta. Deus vai nos dar estratégia, vai nos dar oportunidade. Vai fazendo. Ninguém quer fazer? Faz você. Mesmo cansado do teu jeito, mas faz. Porque daí alguém tinha que comprar. Noemi ia vender suas terras, porque havia tudo secado, havia uma escassez. Mas aquele que comprasse teria que também casar-se com Ruth. Mas tinha alguém antes de Boaz. Ele pergunta então ao seu amigo: não, pode deixar, eu vou remir a terra, eu vou comprar a terra de Noemi, mas tem um porém, que tem que casar com Ruth. Não, então deixa, então. Porque se eu casar com Ruth, eu vou me prejudicar a minha herança. Fique para você. E às vezes a gente acha que aquela oportunidade que não veio para nós diretamente, veio para outro, mas de repente sobrou, não tem tu, vai tu mesmo. A gente acha que a gente foi desprezado. Não é nada por acaso. É o Senhor fazendo tudo certinho. José tinha tudo para ser o pior escravo na prisão. A verdade é que os irmãos de José queriam matar ele. Se não fosse por Rúben, cujo nome significa filho, não vamos matar. Eles queriam matar José. José foi excelente na prisão. José foi excelente na casa de Potifar, mesmo sendo acusado. Ele permaneceu firme. Quando a gente permanece firme, às vezes a gente vai sofrer um pouco, até alguns longos anos, mas não é para sempre, irmãos. Porque diz ali para frente que aquele servo não queria casar-se com Ruth. Então parece que sobra para Boaz a tipologia de Cristo. Parece que Deus fala: vão matar a terra, ninguém quer. Não, Jesus fala: não está sobrando, não, pode deixar que eu vou morrer no lugar deles. Então Boaz casa-se com Ruth. Eu não sei se os irmãos lembram sobre o filho de Ruth. Quando Boaz se deita com Ruth, já era Obed. Sabe quem é Obed? O avô de Davi. Aí finaliza a mensagem. Ruth era uma moabita, era inimiga de Israel, era da terra que eles odiavam, mas porque ela se posicionou em fidelidade, fazendo o que ninguém queria fazer, Deus agiu de misericórdia. Quando eu e você não temos padrinho nem madrinha, não temos ninguém para nos ajudar, estamos ali fazendo para Deus. Fique tranquilo, Boaz, representando Jesus, vai nos dar Noemi, vai colocar Noemi do teu lado.
E Noemi não era alguém distante, era alguém de perto, era parente. Deus vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar a vencer, para te ajudar a prosperar. Vai te apresentar Boaz representando Jesus. Ruth, que era alguém da tribo de Moabe, que era inimigo de Israel, reconhece que há um só Deus, que precisa-se de humildade para progredir. Deus faz o quê? Já que tu é inimigo, agora eu vou te inserir na minha família. Então ela entra dentro da genealogia de Jesus. Quando eu e você, mesmo cheio de falhas, dizemos: Senhor, eu não posso, tu podes. O que tem para mim fazer, Senhor? Eu estou aqui para fazer, Jesus. Jesus resolve, então, nós não merecendo. Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que a gente vai pecar. Mas eu vou colocar o teu nome no livro da vida. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Hoje ontem falava com a minha esposa. Querem acreditar em tudo menos em Deus, em macumba, isso e aquilo. Não, porque macumba não é tão ruim assim, isso e aquilo, dão desculpas. E menos em Deus. Quando a gente escolhe não estar com Deus, aqui eu finalizo. A gente escolhe viver sem Pai. A gente ia dar um presente Salva Maria. No fim a gente deu 3, 4. Mais ainda. O Pai sempre age de misericórdia. Quando a gente resolve acreditar em Deus, a gente está dizendo: meu irmão, eu aceito o teu Pai. E o Pai, quando nós vamos estar com Ele vai nos corrigir algumas vezes, mas Ele vai agir de misericórdia. E quando você precisar, Ele vai mudar peças na empresa, Ele vai mudar peças na igreja, Ele vai mudar peças na família, só para te abençoar. Aleluia. Ruth, eu e você não merecíamos estar aqui. Nós sabemos que nós merecíamos a morte. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Mas o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa, como diz a canção. E convido você a fechar os teus olhos. Pai, assim como Ruth e Jesus, às vezes nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos. Não temos padrinho, nem madrinha, alguém para nos levar próximo a algum tipo de título. Mas nós sabemos que melhor do que o título, melhor do que a promessa, é o dono da promessa. Melhor do que receber um presente do Pai é estar com o Pai. O melhor presente que eu posso receber não é as bênçãos que o Senhor pode me dar, mas é o Senhor, Pai. Por isso eu digo que eu te amo e eu te adoro. Se não fosse a tua presença, eu não tinha minha esposa, minha filha, minha casa, os meus irmãos que estão aqui comigo. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é maior do que a bênção. Eu posso desejar e ser feliz com a bênção, mas eu quero desejar muito mais o dono da bênção. Pai, como a Ruth, Senhor, que a gente possa ser humilde diante da tua presença e reconhecer que às vezes não vai ser conforme nós queremos, mas vai ser conforme você quer. Que a gente possa entender isso, Senhor. Às vezes vamos sair da nossa zona de conforto, vamos ter que fazer trabalho que às vezes não vamos querer fazer, mas Senhor, eu te peço, por favor, vai conosco. Faz a gente amar o nosso trabalho, faz a gente amar a nossa família, amar estar na igreja, amar ler a tua palavra, amar buscar a tua presença, porque a tua palavra diz que até mesmo a vontade de te amar vem de ti. A gente não consegue te amar, Deus, mas quando o Senhor coloca dentro de nós uma parcela, uma gotícula da tua presença, a gente consegue te amar, a gente consegue te adorar. A gente começa a conseguir a ser como a corça. Quando a gente sente falta dessa água, a gente precisa voltar, porque o Senhor é a fonte inesgotável. Abençoa a família de cada um aqui, Senhor. Abençoa o trabalho de cada um, Senhor. Lá na empresa, Senhor, cuide dos teus filhos, Senhor. Se tem alguém se levantando contra os teus filhos, Senhor, guarda os teus filhos, Jesus. Prospera a empresa de cada um aqui, Senhor. Não deixa, Senhor, assim como Ruth, Jesus, nós estamos ouvidos a Elimelec, as pessoas próximas que não querem ouvir, mas que nós possamos permanecer aonde o Senhor nos colocou, em Belém de Judá, na terra do pão.
Que nós possamos não ser como o povo que estava no Egito, queria voltar para o Egito, comer as cebolas, o abacaxi, e reclamava do maná, do pão doce que o Senhor dava. Mas que nós possamos amar o pão doce, que às vezes pode parecer pequeno, mas é o que vai nos sustentar na nossa caminhada, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto obreiro na casa do Senhor, enquanto funcionário daquela empresa. E que nós possamos ser luz na empresa que estamos, Senhor. Nós temos falhas, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo na tipologia de Boaz, na tipologia até mesmo de Ruth, Senhor, sendo humildes. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. É o meu pedido, seja com todos os teus filhos e todos aqueles que creem, digam amém. Deus abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra do céu para nós. Tenho certeza que o Senhor falou conosco, irmãos. Uma palavra bem conhecida, mas com profundidade. Ruth, a vida dela mudou a partir do momento que ela teve uma escolha.